Muito boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva. É sempre com satisfação que nós visitamos as casas espíritas do país, mas vir aqui às Caldas é com outra satisfação, até porque a nossa ligação ao Zé Carlos Lucas, que desde o princípio temos caminhado mais ou menos junto, umas vezes do mesmo lado, outras vezes paralelamente, mas vamos caminhando. E lembro-me bem do início da Associação das Caldas, do seu princípio. Lembro-me da maneira como tudo isto começou e, entretanto, já lá passaram 13 anos. E quando me lembro de aniversários, este ano é de facto um ano de festa. É um ano em que nós temos uma série de comemorações e comemorações que nos fazem recuar no tempo. Logicamente que quando nós recuamos no tempo, recuamos até ao tempo de Jesus, porque no fim é Ele que nos dá a nossa era. E nós passámos há bem pouco tempo pela comemoração do seu nascimento. Quando falamos nesta época de Natal do ano que muda, do novo ano 2016, pois o ano 2016 é um ano de festa. E um ano de festa em que nós temos que estar alegres, contentes, pelas oportunidades que temos de vivenciá-lo. É uma bênção estarmos encarnados neste tempo. Neste tempo de mudança, neste tempo em que as coisas continuam nesta situação de progresso, em que nós temos a oportunidade de ir encontrando coisas novas e recordando aquilo que a história nos vem trazendo. Logicamente que lembramos o codificador que nos traz a doutrina espírita. A doutrina espírita que nos vem trazer as revelações, essas revelações que nos ajudam a mudar as nossas existências, a compreender o porquê das nossas vidas, porque é que nós estamos aqui, de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos e porque é que nós temos estas provas para ultrapassar. Mas chegamos aos tempos em que, pelo ano de 1925, à semelhança do ano de 2016, se realiza um congresso. Um congresso que reúne espíritas em Portugal. 1925 não é o primeiro congresso que se faz em Portugal, mas é um congresso importante. É o primeiro congresso espírita nacional. E esse congresso é o resultado do trabalho de uma série de espíritas que já tinham realizado e organizado outros congressos no Algarve. À data de 1925 teriam sido organizados 2 congressos antes no Algarve pela União Espírita do Algarve, e vem depois com toda aquela movimentação de espíritas da zona de Lisboa organizar um congresso nacional. E de facto, em 1925 faz-se esse congresso, e esse congresso reúne centenas de espíritas, milhares de espíritas, em torno do ideal que leva a criar a Federação Espírita Portuguesa. E é exatamente no dia 26 de maio de 1926 que se cria, que é feita a escritura da Federação Espírita Portuguesa. A Federação Espírita Portuguesa, que congrega esses espíritas de boa vontade a formar esse movimento nacional, deixa passar o tempo e cá estamos nós, hoje, 90 anos depois, a comemorar este ano de 2016, os 90 anos da Federação Espírita Portuguesa. É um ano de comemoração. Um ano de comemoração que nos leva a refletir. E nesta passagem pelo tempo, em que nós chegamos, por exemplo, a 1932, em que o movimento espírita nacional tinha registado na Federação Espírita Portuguesa 860 e algo de casas espíritas, casas, centros, grupos, associações, uma série deles, e que depois conhecemos a história, até que chega depois ao ponto de ser suspensa toda a atividade do movimento espírita para ser reatado depois, já do 25 de Abril, onde se reorganiza a Federação Espírita Portuguesa e onde, de novo, o movimento surge
depois de ter estado praticamente acabado, praticamente suspenso e controlado pela situação política que se vivia no país, e que vamos encontrar agora um movimento florescente, crescente, em que a chamada para que nós, para a nossa mudança, a chamada para que nós despertemos, está aí. Mas para isso é necessário, de facto, que nós nos voltemos para o conhecimento, que nós queiramos saber o que é o Espiritismo. Porque nós com facilidade aceitamos os princípios da doutrina, nós com facilidade criamos o hábito de ir a uma casa espírita e muitas vezes nós até começamos a estudar e a compreender o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos trabalhando no sentido de nos habituarmos àquela situação de intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, mas há uma coisa que nos falha muitas vezes. É que nós não tenhamos só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas que possamos vivenciar um Espiritismo segundo o Evangelho. Para que nós possamos fazer dos ensinamentos que o Evangelho nos traz esta doutrina maravilhosa, para que nós, cada um por si, vivencie os ensinamentos do Evangelho para se tornar melhor. Toda a nossa vida deve ser baseada no Evangelho. O Evangelho é o ensinamento que Jesus nos traz e onde nós vamos beber, onde nós vamos encontrar em cada passagem, em cada interpretação dos ensinamentos do Cristo, aquela diretriz que nos ajuda a sermos diferentes, a podermos olhar para o nosso próximo de uma maneira diferente, a podermos compreender aquilo que nos é trazido para que nós modifiquemos as nossas atitudes. E é importante modificar atitudes, é importante querermos modificar atitudes, mas para que nós modifiquemos as nossas atitudes, os nossos hábitos e tantas vezes os nossos vícios, mudando-os no sentido de fazer desses vícios e desses hábitos menos bons hábitos e virtudes, conquistar virtudes em vez dos vícios, é necessário que nós tenhamos o conhecimento, porque ninguém muda por mudar. Excepcionalmente alguém poderá mudar porque chegou o momento e mudou. Mas nós mudamos pelo conhecimento. E para que nós possamos ter o conhecimento sobre a doutrina espírita, no mínimo, temos que conhecer as bases da doutrina espírita. E as bases da doutrina espírita, as bases desta doutrina que nós queremos abraçar, encontramos-las, logicamente, na codificação. E a codificação não é nem mais nem menos que a interpretação que os Espíritos nos trazem dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Jesus trouxe-nos uma série de ensinamentos, nós, alguns, teimámos em não os querer compreender, porque outros nós até compreendemos, mas não nos convinha, e como não nos convinha, nós não quisemos. Então os Espíritos, com toda a paciência, como Jesus disse, vocês ainda não estão preparados, mas eu depois vou-vos mandar o Consolador e vocês vão perceber. E mandou, e cá está o tal Consolador, para nos dizer assim, olha que deve ser assim, faz de outra maneira, faz e faz. Mas nós teimamos, continuamos a teimar. Então é necessário que nós saibamos porquê. Logicamente que quando chegamos à Casa Espírita para ouvir as palestras, quando ouvimos alguém falar-nos sobre a doutrina espírita, sobre este ou aquele tema da doutrina espírita, do Evangelho, do Espiritismo, das mais diversas coisas, nós vamos apreendendo algumas coisas. Mas é fundamental que nós estudemos a doutrina, que nós saibamos porquê. Porque é que as coisas, porque o Espiritismo é uma doutrina de lógica, de raciocínio, de conhecimento, é que nós temos que saber porque é que as coisas são, para que nós possamos aceitar de bom grado, sem nos inquirir, mas porquê? Não, porque a doutrina dá-nos a explicação. Então, se nós podemos apreender essa explicação, temos que fazer a nossa parte, porque lá está. Jesus, no seu Evangelho, diz-nos, busca que encontrarás. Ou ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos esperar que caia do céu, porque naturalmente vai caindo na experiência ao longo das encarnações, vai caindo um ensinamento agora, o outro depois. Só que urge no tempo o nosso aprendizado. E urge no tempo o nosso aprendizado porquê? Porque quanto mais depressa nós conseguirmos inteirar-nos da importância das nossas mudanças, da renovação das nossas atitudes, do interiorizar desses ensinamentos, mais depressa nós vamos evoluir. E tudo na vida está numa situação de evolução.
E nós analisamos como se passou as coisas há tempos, no nosso conhecimento e nas nossas vidas, mais antigos, mais usados, ou mais novos, mais jovens ou crianças, nós vemos que de há pouco tempo para cá algo se mudou, muita coisa se mudou, e nós que já temos um bocado mais de experiência pelos anos, vamos ver como tudo isto mudou. Ora, tudo isto é dinâmico e tudo isto muda. E muda até esta morada da casa do Pai em que nós estamos inseridos. Muda esta morada da casa do Pai que nos traz, neste progresso de evolução, condições melhores para a nossa existência. Mas nós temos que acompanhar essa evolução. Nós temos que acompanhar a situação que nos é oferecida na nossa existência para podermos apreender melhor e para termos o merecimento de continuar nesta morada da casa do Pai que, neste ciclo de mudança, neste ciclo de transição, em que, segundo os Espíritos nos dizem, está num processo de mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, então aí nós vamos ter exatamente que acompanhar. O que é que acontece se nós não acompanharmos? Vamos ser relegados? Vamos ser punidos? Vamos para este ou aquele sítio? Claro que não. Vamos ter a oportunidade de continuar as nossas reencarnações, a nossa evolução, em planetas de acordo com o nosso grau evolutivo, com a nossa evolução. Então, mas se nós queremos evoluir e atingir mundos felizes, que nós queremos atingir situações de felicidade, porque nós um dia atingiremos a felicidade quando nos conseguirmos libertar de todos os nossos vícios e cultivar em nós os ensinamentos do Cristo, então aí nós vamos ter que mudar, e para isso temos que saber como. Temos que fazer as coisas com a naturalidade, sem esforço. Não é sacrifício, não é castigo, não. Pelo contrário, é nós conseguirmos compreender-nos, compreender o próximo e fazer ao próximo aquilo que Jesus nos ensinou, que foi amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Ora, quando nós conseguirmos compreender que o nosso próximo tem a importância que nós gostaríamos que ele nos desse, nós aí vamos compreender exatamente que esta doutrina maravilhosa nos vai ensinar e nos vai encaminhar nesse sentido. Então, para isso é preciso que nós possamos conhecer, e conhecer através dos ensinamentos que nos chegam na codificação. A codificação que nos traz, pela ordem que os Espíritos entenderam trazer-nos o livro dos Espíritos, esse livro que tem um manancial de informação que só por si nos ajuda a compreender muito, e quando nós vamos preocupar-nos em estudar a doutrina espírita, em compreender a doutrina espírita, não nos esqueçamos do princípio do livro, da sua introdução. A introdução que nos vai ajudar a compreender exatamente toda a mecânica desse livro, para que nós nos vamos inteirando e localizando nesse processo. Depois vem-nos trazer que toda aquela parte da parte científica da doutrina, porque a doutrina é um complexo da filosofia que nos justifica tudo, na parte científica da doutrina que nos vem dar os exemplos de todas essas ligações científicas entre um e o outro plano da vida, e depois vem exatamente a parte do Evangelho que nos vem convidar à nossa transformação moral. Aquela parte que nos ajuda e que nos convida a compreender que é importante que nós nos possamos amar. E logicamente que vem o céu e o inferno dar-nos os exemplos de toda aquela vivência que nós precisamos de compreender naquelas histórias simples, mas que nos leva a que nós nos envolvamos naquela situação de evolução e de conhecimento da doutrina, para depois também compreendermos o princípio de como é que tudo isto acontece. Será que isto, toda esta organização que se encadeia ao mais pequenino pormenor em toda esta situação galáctica em que nós estamos enquadrados, e isto foi o acaso? Não. Lá vem exatamente a Gênese para nos dizer
como é que tudo isto passou? Como é que isto começou? Porque onde nós vamos encontrar uma justificação desde a primeira aglutinação de partículas e que nos vem dar a compreender todo esse processo de formação até onde? Exatamente até a Era Nova. O que é a Era Nova? É a era em que nós estamos a vivenciar neste momento e em que nós nos preparamos para esta evolução neste planeta, nesta morada da casa do Pai, em que todos nós estamos envolvidos neste processo de crescimento, neste processo de engrandecimento. Então é necessário que nós façamos um esforço para podermos compreender. Embora muitos de nós dizemos, mas eu não tenho paciência para ler, não gosto de ler, não quero ler. Façamos um esforço. Não tenhamos a preocupação de querer devorar livros se não tivermos essa condição. Tenhamos a condição de compreender, de ler um livro, meditar sobre ele, de entender o convite que nos é dado, o convite que o Evangelho nos traz em cada momento. E vamos nos preocupar principalmente hoje com os ensinamentos do Evangelho. Vamos nos preocupar com aqueles ensinamentos que nós compreendemos tão bem, mas que na realidade depois não conseguimos pô-los em prática. Nós, na realidade, temos esse ensinamento permanente do Evangelho. Nós temos exatamente os conselhos que nos chegam e nós vamos desprezando. Deixamos para depois. É preciso vivenciar esses ensinamentos. É preciso modificarmos as nossas atitudes. É preciso que nós possamos trocar os nossos maus hábitos por hábitos bons. E aí nós vamos encarar toda a nossa situação de uma maneira diferente. Criamos hábitos salutares. O hábito da prece. Quantos de nós, mesmo frequentando a casa espírita, tantas vezes nos esquecemos de orar, de fazer a prece, pedir auxílio aos nossos amigos espirituais, pedir auxílio aos nossos anjos da guarda, pedir a Deus, pedir ao Pai em favor do nosso anjo da guarda, que lhe dê força, para que ele esteja disponível, preparado para nos poder auxiliar. E nós esquecemos, mas nós temos um anjo da guarda, nós temos um anjo protetor e nós queremos ter. E quando nós estamos aflitos, valha-me o meu anjo da guarda. E a troca? Como é que nós dialogamos com ele? Quantos de nós temos o hábito de falar com o nosso anjo da guarda? É muito fácil nós, antes de iniciarmos, por exemplo, uma viagem, pedir proteção. Mas muitas vezes esquecemos de dizer obrigado. E a gratidão é tão importante para nós. Sermos gratos à vida. Ser gratos a tudo o que de bem nos acontece. Há um livro maravilhoso que nos fala sobre a gratidão. Chama-se o livro Psicologia da Gratidão. Psicologia da Gratidão é um livrinho psicografado por Divaldo Pereira Franco, do espírito de Joana de Ângeles. É qualquer coisa de maravilhoso. Cada frase que nós vamos encontrar ali diz-nos como nós devemos ser gratos a tudo. Há um outro livro que eu por acaso trouxe para aqui, por acaso nada, fui buscar ali esta, Atitudes Renovadas, também do espírito de Joana de Ângeles, de Divaldo Franco. Atitudes Renovadas é um livrinho que, de uma profundidade, que nos tem uma série de informações e instruções. Diz-nos coisas e convida-nos aqui à mudança. Logicamente que não nos impõem, os espíritos não nos impõem a nada. Os espíritos convidam-nos à reflexão, convidam-nos à meditação, convidam-nos a que nós possamos compreender e que sejamos melhores. E com facilidade nós dizemos, mas eu sou espírita, mas não sou, eu não sou ainda espírita. Não, o espírita não é aquele que é o que deixa de ser. O espírita é aquele que se esforça por ser. É aquele que se esforça, não é aquele que é perfeito. Não, se nós fôssemos perfeitos, nós estávamos nesta situação, nós estávamos nesta morada da casa do Pai. Estaríamos noutra mais evoluída. Mas nós temos que compreender que o espiritismo, o espírita, é aquele que se esforça permanentemente pela sua transformação moral, que se esforça permanentemente por ser melhor, que se esforça permanentemente por pôr em prática os ensinamentos que Jesus lhe traz. E traz como? Através do conhecimento, através do estudo, através da dedicação
Mas nós não queremos. Todos temos todo o direito de não querer. Não queremos ainda? Não queremos, tudo bem. Um dia vamos querer. Porque é condição nossa evoluir de acordo com os princípios da espiritualidade, quer nós sejamos espíritas ou não. Um dia nós vamos entender. Agora, quanto mais nós demorarmos, mais sofreremos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Lei de causa e efeito, quer queiramos, quer não, nós vamos responder pelas nossas atitudes. Então, o melhor é que nós possamos responder rapidamente para nos melhorarmos. E é essa grande mensagem que nós temos que apreender. E aprender exatamente nesse estudo, nessa compreensão, nesse entendimento que o Evangelho nos traz. Como é bom para nós podermos chegar ao fim dos nossos dias e tranquilamente descansarmos, passarmos uma noite serena, em sintonia com os nossos amigos espirituais, com o hábito da prece, com o hábito do Evangelho no lar. Hábitos esses que nos harmonizam com os nossos amigos espirituais e que criam, de alguma maneira, barreiras aos nossos conflitos espirituais. Porque se nós não tivermos essa afinidade, se nós não nos afinizarmos com aqueles que são afins connosco, que nos são queridos, nós vamos afinizar com alguns e, logicamente, vamos afinizar com aqueles que estão mais perto da nossa maneira de pensar. Sim. Porque aquele ditado popular que nos diz-me com quem andas, e eu digo, diz-me com quem és e digo-te com quem andas, está aí com o mundo espiritual também. Se nós estivermos numa vibração em que nos vamos afinizar com aqueles espíritos menos, com menos condição vibratória, eles vão se afinizar connosco. E nós vamos tê-los a influir-nos, a intuir-nos, a orientar-nos. Porque, como Kardec faz a pergunta aos espíritos se há influência do mundo espiritual, e eles respondem muito mais do que aquilo que vocês podem pensar. Por vezes são eles que vos controlam, vos subjugam, vos orientam. Portanto, então, quem é que nós queremos que nos oriente? Os espíritos que estão em desequilíbrio ou os espíritos que estão numa atitude de progressão, de amor, de crescimento? Depende de nós. Então, o que é que nós temos que fazer? É fazer a nossa parte. É fazer a nossa parte de maneira que nós nos afinizemos com essas entidades espirituais. Esse hábito do Evangelho no lar é fundamental. É fundamental que nós criemos o hábito do Evangelho no lar para que nos sintonizemos com esses amigos espirituais, para que criemos condições para que os nossos amigos espirituais, os nossos guias, possam fazer da nossa casa um reduto de paz, um reduto de amor, e para nos protegerem também das invasões daqueles que ainda andam com a preocupação de perturbar, de provocar distúrbios, de provocar desarmonias. Então depende de nós exatamente essa atitude. O que é que nós queremos? Se nós queremos ser felizes, se nós queremos vivenciar esses ensinamentos que Jesus nos traz e que nos convidam a que nós sejamos melhores, é só pôr em prática, é modificar as nossas atitudes, ir-nos conquistando. E não é conquistar-nos de um dia para o outro com grandes mudanças. Normalmente, quando nós fazemos uma mudança muito rápida, depois, com facilidade, vamos desanimar ou vamos cair. Conscientemente. Vamos querer mudar conscientemente. Vamos fazer um esforço permanente de mudança. Vamos lutar para conquistar as nossas imperfeições. E quando nós conseguirmos conquistar uma a uma as nossas imperfeições, nós estaremos no caminho da vitória. Nós estaremos no caminho em que nós vamos encontrar esse êxito que nos conduz à felicidade, que nos conduz à paz. É de facto importante para nós vivenciarmos paz. É de facto importante para nós modificarmos as nossas atitudes, tirarmos os nossos hábitos que nos desviam, tirarmos o hábito da maledicência. Quantos de nós ainda nos deixamos envolver na conversa que nos envolve, através do comentário menos digno, através da análise política de que nós não entendemos, através da notícia que nos chega e que nos deturpa a nossa razão. Mas nós somos pessoas racionais. Nós atingimos o estado da razão. Paremos um pouco para pensar
vivenciemo-nos nos ensinamentos de Jesus, vivenciemo-nos nos ensinamentos dos nossos amigos espirituais, que através das suas mensagens nos trazem o conforto e a orientação, e saibamos aquilo que queremos. Nós queremos continuar a ser os mesmos ou queremos mudar? Se nós queremos mudar, mudemos de atitude. Encontremos em nós a força para que, através dos conhecimentos que nos chegam, e que esta doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, nos traz para a nossa mudança. E certamente que dentro de breve tempo nós sentiremos a diferença. Nós sentiremos que estamos numa atitude diferente e que nós vamos vencer, porque nós somos vencedores. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. E isso dá-nos uma força que nada nos pode dobrar. Nós temos que ter essa fé que nos alimenta e que nos move, para que nós tenhamos essa certeza que nós vamos vencer, nós vamos ser felizes, nós vamos ser aqueles que conseguem pôr em prática os ensinamentos que Jesus nos traz no seu Evangelho.